Boa noite a todos e a todas, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa habitar o coração de cada um. E hoje, dando continuidade ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, vamos dar continuidade aos itens 8, 9 e 10. É um subcapítulo bem curto, ele é uma continuação do que a nossa irmã Fátima trouxe, e eu vou ler primeiramente, certo, esses itens, e depois eu vou trazer uma reflexão, e vou tentar associar aquelas obras que eu coloquei lá no nosso grupo, né, tanto com o que é o Espiritismo, com o livro Pão Nosso, que trazem reflexões que irão somar nesse nosso evangelho da noite de hoje. É um evangelho que nos faz refletir sobre a maneira que devemos semear esse evangelho, e principalmente como devemos ponderar em relação àquelas pessoas que devemos repassar os ensinamentos, tanto do Cristo como do nosso Espiritismo. Então vamos lá, primeiramente, ler. Eu gostaria que todos me acompanhassem. Esse é um texto que ele é autoexplicativo. Então, primeiramente, ele traz a passagem de Mateus, depois Kardec ele vai trazer aqui para a gente a explicação dessa passagem. Não procureis os gentios. Item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios e não entrei nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Item 9. Em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade inteira. Se, pois, diz a seus apóstolos para não procurar os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber a sua palavra. Como aos pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Item 10. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles que eram gentios para os apóstolos. Que os espíritas, a exemplo dos apóstolos, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os homens de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Pois assim estaremos aumentando em maior proporção o número dos sustentadores da causa. Deixar os outros em paz não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegará a vez deles, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. Aí, julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio, e não por pressão de outra. Depois, há ideias que são como sementes. Não podem germinar
antes da estação apropriada, nem em terreno não preparado. É por isso que se deve esperar do tempo propício e cultivar, primeiramente, as que germinam, para não acontecer que as outras abortem, em virtude de um cultivo intenso demais. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não são combatidos com armas de guerras, mas com a força da ideia. Então, esse é um texto bem forte, bem marcante. Principalmente esses últimos parágrafos nos fazem refletir sobre a nossa posição e o nosso posicionamento como semeadores, como propagadores da doutrina. E, primeiramente, a gente deve se colocar no lugar de pessoas que não estão aqui para doutrinar pessoas. Não estamos aqui para impor nenhuma doutrina, não impor nenhum ensinamento. Nós estamos aqui com o objetivo de repassar os ensinamentos do Cristo, de poder possibilitar às pessoas, o maior número de pessoas possíveis, o acesso às informações que a doutrina nos traz, mas isso de uma forma que as pessoas aceitem de bom coração. Não estamos aqui para subir palanques, ficar gritando, dizendo que as pessoas devem acreditar em Deus, devem acreditar nos ensinamentos do Cristo e que devem seguir o Espiritismo se nós mesmos não temos a capacidade de mostrar isso com um exemplo. Que esse é o principal ensinamento que temos que mostrar para as outras pessoas. Que essa doutrina foi capaz de nos modificar e que através dessa modificação, através do nosso exemplo, a gente consiga mostrar a ela como o nosso terreno ele floresceu. Como essa semeadura, quando aquela pessoa semeou, nos possibilitou ter acesso a esses ensinamentos, como a gente deu frutos, como a gente conseguiu crescer através disso. Então, o exemplo ele é a chave principal para que as outras pessoas percebam, através do seu livre-arbítrio, como essa doutrina ela é responsável pela evolução e pela mudança das pessoas. Associado a isso, eu queria trazer alguns textos, certo? Eu não vou me atentar a ler todos os textos. O único texto que eu quero ler é o livro do livro Pão Nosso, que é um capítulo bem interessante e que ele se encaixa perfeitamente nesse capítulo. O capítulo é o capítulo 87 do livro Pão Nosso, que ele é intitulado Pondera Sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Isso foi a carta de Paulo ao Timóteo, e começa assim. Emmanuel vem trazendo aqui para a gente. Os discípulos do Evangelho, do Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque a sobreadmiração não significa uma elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem a manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão
governar o patrimônio de dávidas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, esse texto ele traz basicamente uma explicação desse evangelho, né? Então, ele está trazendo um complemento a isso que Kardec nos traz, de uma certa maneira mais, vamos dizer assim, com uma nova visão, uma nova reflexão. Então, ele traz primeiro que o próprio Cristo, ele tinha essa atitude de compreender que eu não posso passar o mesmo ensinamento, Inácio, eu não posso mandar passar o mesmo ensinamento para Inácio, para uma pessoa que eu vejo na rua. Porque eu sei que Inácio ele já tem acesso à doutrina, eu sei que ele já tem conhecimento da doutrina, então eu sei que ele vai compreender, eu sei que ele vai refletir junto àquilo. Mas se eu chego numa pessoa que ela está enraizada, né, em outros pensamentos, em outros conhecimentos, em outros dogmas, em outras doutrinas, e ela não está suscetível a receber aquelas informações, não adianta combater, nem muito menos discutir. Porque aí é o que Kardec vai trazer no livro que é o Espiritismo. Quando ele vai trazer os diálogos, lá no capítulo 1, na Pequena Conferência Espírita, que vai ter o crítico, o cético, se a gente ler só as primeiras páginas, só os primeiros parágrafos do crítico e o cético, a gente já vê a diferença de diálogo. Né? O crítico ele já vai mostrando que ele é totalmente contra as ideias de Kardec, as ideias do Espiritismo, e ele já fala para Kardec, ó, se você conseguir mudar a minha ideia, você vai estar fazendo um milagre. Mas só que Kardec era tão inteligente, e ele estava numa fase de autoconhecimento, de conhecimento da doutrina, que ele percebe que ali não é o momento de ficar combatendo. Então ele responde, meu irmão, eu não sou uma pessoa de fazer milagres. Então, a partir dali, ele já percebe que não adianta combater aquele irmão. Já é diferente do cético. Né? O cético, ele fala, ó, Kardec, eu não sou nem a favor, nem contra do espiritismo, mas eu gostaria de saber o que é. Então, esse irmão, ele está cego em relação aos seus caminhos e aos seus conhecimentos, mas ele está suscetível a absorver aquilo que Kardec quer passar para ele. Então, os horizontes dele não estão limitados no seu orgulho, né, como Chico traz aqui no livro do Pão Nosso. Então, isso nos faz refletir se aquele local onde estamos fazendo a semeadura tem um solo adequado para estarmos fazendo aquilo. Porque, como eu falei, a doutrina espírita ela não quer formar pessoas que vá impor a doutrina, mas são pessoas que, através dos ensinamentos, sejam capazes de se modificar e essa modificação seja exemplo. O exemplo é o principal motivo para que outras pessoas queiram entrar, queiram aprender na doutrina, principalmente aquelas que estão numa longa caminhada ao nosso lado. Então, quando eu vejo, rapaz, Marcos Mello antigamente, eu não sei não, viu? Vivia comendo 7 pizzas por dia, não dava
R$ 2 por rapaz da rua, eu não digo é nada. Aí daqui a pouco Marcos Melo começa a estudar a doutrina, começa a ter conhecimento, começa a perceber o verdadeiro sentido da vida, começa a entender a sua missão na Terra. Aí eu, como filho, olho para Marcos Melo e, caraca, o que será que essa doutrina está ensinando? Aí que pai mudou assim, vou começar a estudar também. Aí você começa a estudar, começa a se modificar e começa a perceber que o exemplo dele foi importantíssimo para a sua modificação. Mas em nenhum momento Marcos Melo chegou para mim e disse, meu filho, você tem que seguir esse caminho aqui, porque ele vai modificar você, ele vai fazer... Não. Ele foi fazendo o seu caminho, foi dando os horizontes necessários, foi mostrando os nortes, e isso sem impor em nenhum momento que eu deveria entrar na doutrina, que eu deveria aprender a doutrina. Mas apenas, através do seu exemplo, eu tive a capacidade de perceber como ela era modificadora, como ela era importante para a nossa evolução moral e espiritual. Então, precisamos ter essa sensibilidade de compreender quando as pessoas estão suscetíveis para que possamos repassar esses conhecimentos. Precisamos compreender o limite de cada pessoa. Precisamos entender a linguagem que vamos repassar os ensinamentos. Não posso chegar numa pessoa e falar por parábolas como o Cristo falava. Não posso chegar numa pessoa e falar com a linguagem difícil e aquela pessoa não compreender a mensagem no qual você vai passar. Então, nós precisamos nos adaptar em diferentes situações para entender se aquele local é de semeadura e se aquele local ao qual vamos semear precisa de variações para que a informação chegue de tal maneira que aquele irmão consiga recebê-la. E isso pode ser visto também no olhar da caridade. Será que a caridade que estamos fazendo é para estimular o nosso orgulho e a gente ter uma consciência limpa de que está fazendo a caridade? Porque será realmente que aquela caridade que eu vou fazer é necessária naquele momento? Ou será que estaremos sempre aptos a fazer a caridade mesmo que sejamos renegados? Para quem assistiu o filme de Divaldo, lá nas últimas cenas, tem a cena que ele vai entregar o pão para o rapaz e o rapaz joga um balde de fezes nele. E logo, Nilson, que é o amigo dele, se chateia, começa a empurrar o morador de rua. E aí Divaldo fala para ele, meu irmão, você não quis hoje o pão, mas amanhã, se você precisar, eu estarei aqui novamente. Então, naquele momento, o rapaz não queria o pão. Mas Divaldo, mesmo assim, mostrou a capacidade de que, no momento certo, ele daria o pão àquele irmão. É que nem a semeadora, é que nem repassar o evangelho para as pessoas. Talvez ela não esteja suscetível naquele momento, talvez ela esteja limitada, fechada naquele momento, mas precisamos estar aptos, precisamos estar prontos para o momento que for necessário repassar os ensinamentos da doutrina. Precisamos estar 24 horas ao dia prontos para auxiliar aquele irmão que necessita, mas sempre ponderando. Porque se o Cristo, na sua grandeza, era humilde em compreender que cada pessoa tinha o seu individualismo, que cada pessoa precisava ter acesso aos conhecimentos da maneira necessária, porque nós queremos nos colocar num patamar elevado, como se fôssemos palestrantes importantíssimos, que iremos falar super bonito da doutrina espírita, se não temos a capacidade nem de nos modificarmos. Então, porque eu vou falar para fulano, é que nem também naquela cena do filme de Divaldo, né, que tem o obsessor que estava lá fazendo obsessão no médico, que não quis salvar sua vida porque era um rapaz de rua, que tinha as roupas sujas e tudo mais, e tinha um médico que estava querendo doutrinar esse obsessor, gritando, saia desse corpo e tudo mais, e aí o obsessor fala, quem é você para estar gritando comigo? Que antes de chegar aqui estava bebendo.
quem é você que antes de chegar aqui, no seu dia a dia, fica atiçando as mulheres da rua? E aí vem a grande lição, né? Quando me esqueci o nome dela, mas a moça que ensina Divaldo fala de uma forma amorosa, tem firmeza nas suas palavras e principalmente o amor. Então não é a altura da voz que a gente repassa os ensinamentos, não é mostrar de forma orgulhosa os ensinamentos da doutrina, mas é primeiramente a firmeza moral que nós temos, sabendo da nossa modificação, e secundariamente a isso, consequentemente, o amor que empregamos nas nossas palavras, com a certeza que esse caminho é o ideal para a modificação e a evolução de uma pessoa. Então, é um texto curto, mas que nos faz refletir, e eu queria agradecer a Antônio aí pela oportunidade de repassar humildemente as minhas reflexões, e espero que os irmãos possam auxiliar na noite de hoje. Obrigado. Muito bom, Gabriel. É sempre uma novidade, né? Cada apresentação sua, cada exposição sua é para nós uma delícia, né? É uma maravilha. Então, que bom que é ouvir um jovem com essa consciência já, né? E eu só tenho a agradecer por esse belíssimo trabalho, capítulo 70. E ele nos facilitou muito a compreensão, né? Dessas instruções que nós recebemos aqui para a leitura, com essas vinculações que ele fez com essa leitura de Emmanuel, e vamos para frente. Parabéns. Vamos deixar agora os nossos irmãos contribuírem para podermos ir um pouco mais fundo, né? Então, meus irmãos, alguma pergunta, alguma colocação? Abrir o microfone e falar, um por vez. Antônio. Força. Eu quero expressar minha gratidão ao irmão Gabriel. Ele sabe que há umas 2 semanas atrás, quando eu fui lá na casa dele, eu pessoalmente conversei com ele e retorno. Não, isso não é jogar flores não, Gabriel, é simplesmente acreditar nessa credibilidade, desse sentimento que você repassa para a gente nas suas palestras, e o que nós sentimos ao dividirmos entre todos nós, cada um no seu dia, no seu momento certo, o diálogo e a mensagem da doutrina espírita. E é o que você falou anteriormente, o objetivo aqui não é ninguém mostrar que é mais culto ou mais excêntrico do que um ou outro, né? Quer dizer, porque a vaidade, se ela busca esse patamar, essa plataforma de sustentação, é igual construir um castelo em cima do monte de areia. Vem a água e derruba, né? Tá certo? Assim, dentro da simplicidade, a gente consegue passar uma mensagem de uma forma normal, com credibilidade, e é o que o tema de hoje, né? Principalmente no item 10, né? Que ele chama assim, ó, estas palavras podem ser também aplicadas aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo, né? E quando você coloca, né, aquele texto que eu também li, né, do cético e do crítico, aqui também, no item 3, o item 10, mas na linha 3 ele diz, ó, mas vale abrir os olhos a 100 cegos do que desejam ver claro, do que um só que se compraza na treva, porque assim, procedendo em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilo os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvir a mesma coisa incessantemente. Ou seja, a gente não tem a obrigação de transformar alguma pessoa que pense igual como a gente, né? Que tem os valores que a gente tem. Se um espírita
hoje chegar numa igreja evangélica e for discutir com eles o que é a doutrina espírita e a existência do espírito, eles vão escorraçar a gente, porque a visão deles é diferente, né? Eles buscam, como se diz, ensinar a doutrina de Jesus, mas numa visão totalmente diferente da gente. Aí é onde tem os conflitos, né? E isso é o que o tema de hoje realmente comparou os gentios com os outros povos daquela época. E quando você colocou a gente para ler esses textos, tá certo? Eu realmente pesquisei, né? E Emmanuel, eu peço até desculpa, Antônio e aos colegas, porque todo dia, quando eu vou fazer minhas colocações, sempre eu boto um textozinho, justamente que está para agregar valor ao que o colega da noite estiver expondo. E Emmanuel fala justamente isso aí que o Gabriel colocou nas palavras dele e também leu no texto que a gente compreendeu. Na obra Caminho, Verdade e Vida, no item 37, ele fala sobre o título Honras Vãs. Ele diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Aí, Jesus, Marcos, capítulo 7, versículo 7. Ele diz o seguinte, Emmanuel, a atualidade, é pequeno esse trechozinho, ele diz: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo, após o mistério do divino mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós? Apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Emmanuel. Assim, esse textozinho de Emmanuel, ele também honra e conclama o entendimento da palestra que o irmão Gabriel hoje nos repassou. Eu passo a palavra para você, Antônio, seria a minha colocação. Muito obrigado, irmão, por vir aprofundar um pouco mais as reflexões que nós já havíamos começado com a apresentação e com as leituras de Gabriel. E continuamos abertos aqui para que outros irmãos possam se colocar. Fátima, gostaria de dizer alguma coisa? Eu vi que comentou. Não, Antônio. Já Gabriel e João já falou tão bem. Eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Só aprender. Eu fico só ouvindo. Tá bom. Obrigado, Fátima. Mais alguém? Seu Manuelzinho, quer dizer alguma coisa, Manuel? Não? Tudo bem. Então, vamos chamar o seu Inácio. Seu Inácio, gostaria de acrescentar alguma colocação, alguma pergunta? Com certeza. Parabéns, Gabriel. Valeu, cara. Eu vou fazer uma associação aqui. A noite de hoje, para mim, tem uma lição incrível. E essa lição, eu acho que todos os espíritos deveriam aprender.
a noite de hoje corroborou o que eu já vinha pensando no que está escrito aqui. Que os espíritas, a exemplo dos apóstolos, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os homens de boa vontade. Ou, em outras palavras, que os espíritas cuidem daqueles que vão às suas casas espíritas. Vou explicar por quê. Eu vou fazer uma costura entre o que Gabriela falou com relação ao cético. Não, olha, eu não acredito, mas também não desacredito, mas eu queria crer. Então é alguém que está dizendo assim, rapaz, se você tiver argumentos que me façam acreditar, quem sabe eu não mudo minha opinião. Certo? E vou associar também a isso a questão de que, quando a pessoa é mal orientada, é mal instruída, é mais difícil de você modificá-la do que aquele que nada conhece ainda da doutrina. Porque aquele que já tem um certo conhecimento acha que está com a razão. Esse dá mais trabalho de a gente mostrar a ele o erro. Acho que pelo orgulho, que não deveria existir. Vou explicar para vocês como é que eu chego a essa conclusão. O Gabriel deve ter 15 anos de idade, né, um cara jovem e tal, e eu me recordo de uma trabalhadora antiga de uma determinada casa, né, que devia ter 3 vezes mais a idade de Gabriel, devia ter os seus 40 e tantos anos, sei lá, né, uma pessoa já vivenciada dentro da doutrina espírita, médium e etc. e tal, mas que o interessante, eu não sei como é que ela conseguia, ela vinha de ônibus para a casa espírita, mas era interessante como quase todas as reuniões ela trazia alguém novo. E dizia assim, Seu Inácio, trouxe aqui fulana, está vindo a casa pela primeira vez. Ela achava as pessoas na parada de ônibus. E ela conseguia convencer essas pessoas a ir com ela para o centro espírita. Uma dessas vezes, uma dessas pessoas foi para o diálogo fraterno. E eu perguntei, me diga uma coisa, dentre outros assuntos, me diga uma coisa, o que é que lhe trouxe à casa espírita? Foi fulana. Eu estava sentado, mas não. Quer dizer, essa pessoa que já tem anos dentro de uma casa espírita, menos do que Gabriel, ela ainda não sabe onde deve semear. Qualquer uma pessoa, ela vai e leva para a casa espírita como se achando que está fazendo algo de correto. Enquanto ela ainda não assimilou de verdade a doutrina. Isso é lamentável. É lamentável como pessoas vivenciando uma tarefa na casa espírita ainda não sabem como lidar com a doutrina. É um desserviço. E para chamar a atenção dessas pessoas fica difícil, porque elas se melindram, se irritam e criam conflitos. Então, com certeza, essas pessoas que agem assim é porque começaram pelo lugar errado. Porque deveriam começar pelo começo. Por isso, o nosso amigo Marcos, nosso amigo Antônio sabe que a minha orientação sempre foi começar pelo começo e seguindo a orientação de Kardec. Não foi ele que codificou a doutrina? Qual foi o texto aí, não me recordo se foi do Gabriel ou se foi o de João de Deus, que diz, seguindo a doutrina dos homens. Esse é o ponto. Eu preciso entender que a doutrina espírita tem uma estrutura. E que essa estrutura da doutrina foi elaborada, planejada, coordenada e transmitida por uma equipe coordenada pelo Cristo. Então, como é que eu vou inventar outra coisa? Essa uma outra coisa é a doutrina dos homens. Começar pelo que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, etc, etc, etc.
Está lá, Kardec orienta, no livro dos médiuns. E por que eu vou inventar de ensinar diferente? E as pessoas vão e seguem a doutrina dos homens e depois dizem, não, eu já estou aqui fazendo isso há muito tempo. E tal. Fica difícil de você orientar. O sujeito é espírita, que eu o levei para a casa espírita. E ele hoje está metendo os pés pelas mãos. Está colocando em risco o próprio casamento. Mas não é espírita. Ele não é trabalhador da casa espírita. Como é que ele não respeita o seu casamento? Como é que ele mente para as pessoas? Então, um espírita, dando esse exemplo, meu Deus, qual a dificuldade de aprender a doutrina? Esse é o ponto. E aí está exatamente a orientação da leitura de hoje. Não procurei os gentios. Pessoal, nós temos muitos irmãos próximos a nós necessitando de orientação. Antes de você cuidar daqueles lá, vamos cuidar desses aqui, vamos tentar ajudá-los, para que eles abram os olhos e percebam que estão errando. Eles já têm algo. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que eu fico torcendo para que Gabriel, aos seus 15 anos, quando ele chegar nos 30, ele seja o cara fazendo tudo conforme a doutrina orienta. Como ele já tem o exemplo e o modelo do pai, não tem como errar. Se errar, meu amigo, é ladeira abaixo. Se errar, é ladeira abaixo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas como você mesmo disse, ninguém é obrigado. Mas é que a doutrina nos conforta por dentro, nos vitaliza, nos fortalece, nos anima, nos dá alegria. Põe esse sorriso de Jaque e de Silva, né, a brilhar, porque a doutrina faz isso com a gente. Então não tem como eu deixar de seguir o que a doutrina orienta para seguir a doutrina dos homens. Porque a minha mente já abriu. Então, é interessante a base do ensinamento para a condução daí por diante. Porque depois de pegar vícios e maus costumes, para mudar fica mais complicado. Então, eu vi a vinculação hoje entre a leitura que foi feita por Gabriel no Evangelho segundo o Espiritismo, entre a que foi feita no que é o Espiritismo, nas histórias que eu associei, de como realmente a gente tem que cuidar, de prestar bastante atenção ao que a gente está aprendendo, para que a gente não aprenda pela cartilha errada. É a minha participação e eu agradeço. Bom, eu vou dar o direito da palavra para Gabriel, para que ele reponha a verdade sobre a idade dele, porque eu não sei onde é que foi que seu Inácio foi pegar esses 15 anos, porque é verdade. Ele foi citado, né? Então tem direito, ele foi citado, então tem direito à resposta. A gente vai saber a verdade. E, Gabriel, qual é a sua idade verdadeira? 18. 18, pronto. Agora, seu Inácio está com 65, né? Então, ele começou a estudar bem antes de você. Olha aí a responsabilidade dele, né? Eu mesmo estou com 45 agora. Inácio tem 65 só de doutrina. Meus irmãos, foi excelente. Eugênio, você quer fazer alguma participação? Antônio, só agradecer, meu irmão, as intervenções aí de João, do irmão Inácio e Gabriel, como sempre. A cada dia fico mais fã da forma como ele vem se apresentando no nosso grupo. Parabéns, Gabriel. E eu não tenho nada a acrescentar, não. Como falou nossa amiga Fátima, minha prima, estou aqui a ouvir e aprender. Obrigado. Muito obrigado, Eugênio. Realmente, eu fico muito feliz, com alegria imensa, de ver Gabriel realmente cada vez
trazendo os conceitos da doutrina espírita mais claros, muito bem vinculados, e esses cruzamentos que ele faz, realmente é muito bom. A gente vê um jovem com 24 anos nos poder ajudar já dessa forma, né? E é interessante também, meus irmãos, que ver que esta turma, alguns aqui desta turma, já é a segunda vez que estamos estudando o Evangelho junto. E cada vez que nós relemos um texto, um item, um capítulo, né, nós sempre vamos buscar mais informações do que da vez anterior, né? Como é interessante que eu estava vendo aqui quando aqui no texto diz que a casa de Israel era um pequeno povo. O nosso grupo de estudo é um pequeno grupo. E nós estamos exatamente fazendo isso. Estamos aprendendo, estamos refletindo sobre esses ensinamentos, estamos construindo nossas fundações sobre a doutrina, exatamente entre nós. Primeiramente, eu acho que essa construção que nós estamos fazendo, ela é para nosso fortalecimento individual, certo? Então, esse estudo que nós fazemos aqui, de forma fraterna, de forma solidária, de forma abnegada, é para que cada um de nós coloque essa candeia, como Fátima disse no penúltimo, né? Já o último é esse, né? No nosso penúltimo estudo, né? Nós temos que incorporar esses ensinamentos na nossa consciência. E na nossa consciência fazer com que eles brilhem em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Isso que é importante hoje. Que esse grupo está se tornando uma base de amadurecimento consciencial e que, de alguma forma, já começa a fazer com que nós hajamos, ou a gente haja, não é? De uma forma diferente da qual nós vínhamos agindo, não é? Muitas vezes os nossos companheiros, Eugênio, Seu Inácio, enfim, Marcos Melo, todos nós, Fátima, enfim, todos nós que estamos aqui já somos diferentes de quando nós iniciamos. E eu acho que essa mudança que nos está sendo solicitada através desse estudo compartilhado, desse estudo mais aprofundado, ela fará com que nós, nas nossas famílias, nas nossas casas espíritas, nos nossos trabalhos, possamos, pelo nosso exemplo, também ajudar as pessoas a quererem praticar esse sentimento, esse ensinamento de amor que a todos nós beneficia. Eu acho que é contagiante o amor, é uma lei divina, é uma lei da natureza, e que nós nos sentimos muito bem quando nós o praticamos. Então, eu acho que está faltando isso no nosso Brasil, está faltando isso no mundo, e nós, sendo uma pequena areia, cada um de nós, podemos fazer a diferença nessas comunidades onde nós estamos inseridos, em realmente trabalharmos de forma diferente, de forma mais caridosa e amorosa, podendo beneficiar a todos que nos rodeiam. É assim, meus irmãos, é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês e estarmos aqui cientes de que estamos fazendo a escolha certa. Estamos fazendo, ou melhor, estamos participando do ensinamento correto para podermos ser melhores ainda nesta encarnação, servindo a nosso Pai, Deus Criador, a Jesus, nosso guia, modelo e mestre, e aos nossos semelhantes, encarnados e desencarnados. Bom, meus irmãos. Antônio. Opa. Fazer só um fechamento com a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6.
que tem exatamente a ver com o que a gente está estudando hoje. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Que é exatamente jogar a pérola, a palavra, é você tentar fazer a pregação para aqueles que não estão preparados, que é exatamente tudo isso que a gente estudou hoje. Mateus 7, versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, que tem uma representatividade com relação a isso. Ele nem está falando do cão, o cão animal, nem os porcos. Os porcos também, o ser animal. Mas aqui ele se refere exatamente àqueles que não estão preparados para receber a palavra, os ensinamentos. E nós não devemos gastar o nosso tempo nem a nossa inteligência tentando fazer, porque eles não saberão assimilar e nem aceitar aquilo que nós estaremos trazendo. E estaremos tentando propagar de certa maneira. Era só isso, Antônio. Obrigado.